Reta final do Band Eleições, nós vamos até às 9 da noite. A partir das 9 da noite você tem Rodolfo Schneider comandando o Canal Livre, com a participação de Fernando Mitre e toda a direção de jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação na maior cobertura eleitoral da mídia brasileira. A gente segue analisando a vitória do candidato Saldi, eleito prefeito de Taubaté para os próximos 4 anos. Você está vendo aí na tela, ele venceu Lorene, teve 65,1% dos votos válidos. Quem analisa esse panorama eleitoral aqui em Taubaté comigo é o Elcio Costa, que é do blog 2 Pontos, jornalista, grande experiência em coberturas eleitorais e um grande amigo aqui da Band. Elcio, seja bem-vindo mais uma vez, boa noite. Gostaria que você inicialmente analisasse essa vitória do Saldi. Na sexta-feira, a Band mostrou a pesquisa do Paraná Pesquisas, do Grupo Paraná Pesquisas, que apontava 20 pontos de diferença, 60 a 40. Deu 65 a 35, 30 pontos de diferença, uma vitória acachapante. A que se deve essa diferença tão grande no segundo turno, hein, Elcio? Boa noite. Boa noite, Nicolini. Boa noite também quem nos acompanha aqui no Band Eleições. É um prazer conversar com vocês. Essa foi uma consolidação de um movimento que já vinha sendo sentido desde o final do primeiro turno e principalmente na abertura do segundo turno. O candidato José Saldi conseguiu atrair para sua esfera política uma quantidade de votos que estavam indo para outros candidatos mais ou menos com uma tendência, uma linha muito alinhada dele, né? O Eduardo Cursino, do PSDB, ele herdou uma parte desses votos. Votos também que estavam indo para o Capitão Souza, acabaram indo para a questão, para a esteira política do José Saldi. A candidata Lorene fez uma excelente campanha, mas ela não conseguiu avançar da linha da sua esfera política e também não conseguiu atrair candidatos de outras linhas. Atraiu, por exemplo, gente que teria votado no PSOL, no PT, etc. Então, na realidade, ela não rompeu a bolha política que gira em torno da seu perfil político, e o candidato José Saldi conseguiu atrair um maior número de eleitores nesse segundo turno. A tendência mais ou menos era sentida essa tendência desde o início da semana. A pesquisa que a Band Vale divulgou na sexta-feira dava essa indicação também. Existe nessa reta final da campanha, geralmente o candidato que está na frente, ele dá uma descolada. Então acho que esses 5 pontos aí que ele abriu, além da pesquisa, foi mais ou menos nessa tendência. Elcio Costa, agora a gente percebeu um segundo turno mais curto, foram apenas 2 semanas de segundo turno. E a gente viu o Saldi sair de 28%, quase 29% para 65%, e a candidata Lorene sair de 25% e ir para 35%. O apoio declarado, o único que teve nesse segundo turno, foi do Capitão Souza, o quarto colocado nas pesquisas, ou melhor, no primeiro turno, ele que teve quase 20 mil votos. A gente não teve posição do candidato Eduardo e nem mesmo do prefeito Ortiz Júnior, que apoiava esse candidato. O Saldi correu parado, ou seja, ele ficou quietinho e foi aí que ele ganhou o jogo, enquanto a Lorene correu, mas não correu certo, como a gente brinca no futebol? Olha, na realidade, acho que houve um esforço considerável dos dois candidatos, né? Eu acho que nessa reta final, o candidato do MDB, ele realmente jogou parado em algumas ocasiões, mas houve um esforço considerável. O fato das lideranças não firmarem um apoio concreto, a gente não pode subestimar o eleitor, né? O eleitor, ele é o soberano nessa decisão. Então, ele toma a decisão independente da liderança, né? Principalmente numa eleição que é uma eleição histórica na cidade de Taubaté, que um grupo político foi alijado do poder, né? Alijado do poder ou da esfera do poder depois de 38 anos. O eleitor de Taubaté mostrou que queria mudança e nesse segundo turno mostrou que queria uma mudança, mas também uma mudança segura. Acho que é isso que a eleição sinaliza, principalmente. Em cima disso que você está falando é que eu queria entrar no assunto agora. Sai o grupo Ortiz
depois de 38 anos, como você mesmo disse, pois desde a eleição de 82 de José Bernardo Ortiz, ele sempre foi feito o sucessor do grupo dele, inclusive Roberto Peixoto, que depois se desgarrou e conseguiu se reeleger. Aí voltou Ortiz Júnior, ficou 8 anos e agora ele não conseguiu fazer o sucessor. O que muda em Taubaté? Dá para dizer que o grupo Ortiz acabou? Não é cedo demais para falar isso? Mudam as relações de força numa cidade tradicionalmente conservadora de eleições, Elcio? Olha, a relação de força muda à medida que o 75% do eleitorado sinalizou que há uma mudança, não é isso? Se você somar todos os votos contrários ao voto do grupo atual, esse grupo político em torno da família Ortiz, 75% dos eleitores sinalizaram que é mudança. Isso é uma sinalização clara, né? Agora, é prematuro dizer que isso foi o fim de uma era, o fim da influência do Ortiz dentro da política taubatiana, né? Essa eleição, por exemplo, foi uma eleição extremamente encaixotada, não existia o nome Ortiz na urna, o candidato era desconhecido, houve falhas na própria campanha e transferir voto realmente é uma coisa difícil. Essa questão da dinastia Ortiz, da permanência dela ou não, vai ser decidido, como é que vai ser decidida? De acordo com a prática política do que vai ser feita daqui para frente, Saldi na prefeitura, Lorene como oposição e outros grupos que se cristalizaram, mas também vai depender muito da posição que o grupo do PSDB vai ter. Então não dá para falar que está fora da rodada. Muito se fala, por exemplo, que já existe uma intenção declarada de Ortiz Júnior voltar à prefeitura em 2024. Como nós não podemos fazer futurologia, né? A gente pode fazer análises, perspectivas. Isso pode acontecer? Pode, claro, mas depende também muito do grupo que vai entrar na prefeitura a partir do dia 1º de janeiro. O prefeito que faz um bom mandato, está na chapa, candidato à reeleição, ele leva uma séria vantagem. Então, pode ser uma disputa interessante daqui a 4 anos, mas é muito cedo ainda para falar nisso aí, Nicolini. Até porque antes de 2024 tem 2022. E aí, Lorene sai como uma candidata natural a deputada daqui a 2 anos, o próprio Ortiz Júnior deve se candidatar daqui a 2 anos e algumas outras forças, como o padre Afonso Lobato, que poderia voltar para a Assembleia dia 1º de janeiro, não volta, porque o Rafa Zimbaldi perdeu para o Dário Saad em Campinas, mas ele ainda pode reassumir uma cadeira, ele é o primeiro suplente da coligação nos próximos 2 anos. Como é que fica essa movimentação de forças, e aí não só para Taubaté, mas também na região, que tem Eduardo Cury como deputado federal, os 2 deputados estaduais eleitos. Qual que é a sua análise, Elcio? Olha, a Lorene, ela sai bem das urnas. Ela conquistou, primeiro passou para o segundo turno, numa eleição extremamente disputada. Ela conseguiu 38% dos votos. 38%? Agora já me embananei todo aqui. 34,9%. 34%, mas é muito voto. Então é muito cacife político. Ela sai como uma candidata natural a deputada em 2022. Eu espero e acho que Taubaté tem potencial para eleger deputado estadual, deputado federal. Se isso não for feito um trabalho de sedimentação política, de trabalho político, é possível. Uma cidade desse tamanho ainda precisa de representação política na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. O mesmo vale, por exemplo, para São José dos Campos, né? É uma cidade que tem potencial para ter deputado federal, deputado estadual, talvez mais de um deputado federal, como já teve. Então, acho que o Vale do Paraíba, votando de uma forma organizada, a gente sempre fala em voto regionalizado, pessoa vota o Vale, candidatos do Vale recebendo votos do Vale, mas às vezes isso não acontece. Nós vimos em 2018, né? Mas eu acho que o Vale tem potencial de eleger uma bancada importante. E é significativo ter uma bancada na Assembleia ou na Câmara Federal. É o prestígio político da região. Isso define, por exemplo, o quanto de dinheiro do governo federal, do governo do estado vai vir para a região, obras importantes sendo liberadas ou não. Então, a gente, como eleitor e como formador de opinião, acho que é interessante a gente ter isso em mente, né? Nós precisamos ter deputados federais e estaduais. Em 2022, nós temos algumas lideranças importantes, né? Taubaté, por exemplo, a Lorene é uma liderança que surgiu de centro-esquerda, que é importante. Acho que também existe votos também para eleger um deputado na outra esfera política. E nós vamos acompanhar. Elcio Costa, obrigado mais uma vez pela participação. Uma ótima semana.
Obrigado, Nicolini. Boa noite. Boa noite, obrigado. Assim a gente encerra a cobertura do segundo turno do Band Eleições aqui na região. Amanhã, repercussão completa nas 2 edições do Band Cidade e logo cedo no Bora São Paulo. Vem aí, Canal Livre na tela da Band. Uma excelente noite de domingo.